Ontem nós vimos que a tumba de Jesus estava selada. O sepulcro de Jesus estava selado com um lacre do Império Romano. Estava com uma escolta romana para cuidar, para que o cadáver de Jesus não fosse roubado. Estava também, como vimos ontem, cercada de poderes demoníacos, Satanás e os seus asseclas. Tudo para impedir a ressurreição de Jesus. Entretanto, irmãos, e graças ao bom Deus, todos esses cuidados com a segurança do túmulo de Jesus se revelaram absolutamente inúteis. Veja, por favor, o texto de Mateus 28, dos versos 1 até 6. As mulheres foram visitar o túmulo no terceiro dia. A Bíblia diz que houve um terremoto. O anjo do Senhor removeu a pedra que estava selada, lacrada. E esse anjo estava numa figura celestial, resplandecente, estava junto ao túmulo. Os guardas tremeram de medo e desfaleceram. Não havia guardas que pudessem segurar a glória desse anjo que veio na ressurreição de Jesus. Veja a mensagem do anjo às mulheres, ainda no livro de Mateus 28, 5 e 6. Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Outras versões desse verso diz assim: venha ver o lugar onde ele estava deitado, ou onde ele foi posto. Eu quero ver aqui com os irmãos esses três versos: jazia, estava e foi. Todos eles estão no passado, irmãos. O sepulcro de Jesus, Jesus morto, estava no passado. Agora Jesus estava vivo novamente. Jesus havia ressuscitado, estava vivo. A morte não segurou a Jesus, não prendeu a Jesus. Nossa lição fala daqueles que estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Antes, quero ler o texto da lição da Escola Sabatina, na página 77. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. Agora segue um texto da Sra. White. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Olha, irmãos, Jesus já tinha vencido Satanás na cruz ao morrer. A morte que trouxe a vitória. Mas agora a ressurreição ratificava aquela vitória, atestava aquela vitória. E Satanás se viu perdido. Mas quem é que atuou na ressurreição do Senhor Jesus? A nossa lição cita primeiramente o próprio Jesus, em João 10, 17 a 18. O Senhor Jesus afirmou ter autoridade dada pelo Pai para retornar à vida. E foi isso que aconteceu. Ele retomou a sua vida. Atos 2, 24 diz que Deus o ressuscitou, Deus o Pai. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus não podia ser retido pela morte. Ainda Romanos 8:11, o apóstolo Paulo fala da atuação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. O Espírito Santo ressuscitou Jesus de entre os mortos e também vai vivificar os vossos corpos mortais. O mesmo Espírito Santo que atuou na ressurreição de Jesus vai atuar na ressurreição dos nossos corpos mortais. Ainda Gálatas 1:1
Novamente, o apóstolo Paulo fala sobre a atuação de Deus, Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, irmãos, toda a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, concorreram para a ressurreição do Senhor Jesus. As providências para segurar Jesus no túmulo foram totalmente inúteis. Tanto que agora, se você olhar lá em Mateus 28, de 11 a 15, vai ver o acerto agora que os sacerdotes tiveram que fazer com os soldados. Nós precisamos esconder isso. O povo não pode saber disso. E temos que ter uma versão que não mostre que o Senhor Jesus realmente ressuscitou como ele havia dito. Como é que vamos fazer? Vamos dizer que vieram e roubaram o corpo de Jesus. Deram suborno para os soldados, para que eles não contassem. E assim se fez. Como diz a lição, e assim se conta até hoje, quando o evangelista escreveu esse texto, quando João escreveu esse texto. Essa história que contaram, mas o Senhor Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso na morte. E agora então, irmãos, nós vamos ver o que aconteceu ainda mais após a ressurreição do Senhor Jesus. Amanhã veremos outros eventos que estão associados à ressurreição do Senhor Jesus.